Você que trouxe a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, abra conosco no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe a família, ministério, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 12. Nós vamos ler aí o versículo de número 1 até o número 5. Apocalipse, livro das revelações. Quem achou, diga amém. Que diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, se achando grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui já o início da grande tribulação. Mas nesse período aqui, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós já saímos fora. Graças a Deus. Nós já saímos fora. Então a ministração nessa noite é justamente para que a gente fique firme na presença do Senhor. Firmes. Não importa se está ventando, não importa se tem tempestade, o importante é termos Jesus na nossa vida. O importante é isso. Nós vamos entender isso aqui. Glória a Deus. Então, amados, o título hoje da mensagem é Rompendo em Fé. Rompendo em Fé. É pela fé que nós vamos ser arrebatados, pela fé. Então, nós temos que romper as barreiras, as tempestades, problema em casa, problema financeiro, problema de enfermidade, rompendo em fé, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia fala de 7 selos, né, que nós vamos pegar aqui 4 deles. Primeiro fala de um cavalo branco, que virá quando é aberto o primeiro selo, que ele também está simbolizando ali o anticristo, que é o engano, que sairá a enganar nações, até mesmo muitas pessoas de dentro da igreja. Segundo, cavalo vermelho, que é muito derramamento de sangue. Isso tudo já dentro da grande tribulação que nós vamos estar falando aqui. Então a gente já vai vendo aí que nós precisamos estar ali com comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos, para a gente sair daqui. Porque quem ficar aqui vai ser choro e ranger de dente. Cavalo preto, muita fome, a pessoa vai passar fome. Vai passar fome. Irmãos, e o cavalo amarelo, que significa morte e inferno. Então está lá em Apocalipse, né, no capítulo, parece de número, logo no começo, parece que é número 7, parece, capítulo 7, por aí. O 7, sei lá, as cartas que são abertas. Vamos ver aqui para você. Glória a Deus. No capítulo de número 6. Então, amados, é difícil? Está difícil? Será que está difícil servir o Senhor Jesus? É a palavra que a gente já coloca primeiramente para a igreja. Está difícil? Agora eu estou te falando que está fácil.
Se você lê a Bíblia, está fácil. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo tem te revelado um monte de coisas, né? Tem falado um montão de vezes para você durante o dia, durante a noite, que nós devemos ficar na presença de Deus, ficar agarrados com o Senhor Jesus. Agora está fácil, mesmo diante dessa pandemia que está rodando por aí, mesmo diante dos problemas financeiros mundial, está fácil. Difícil vai ser depois. Difícil vai ser depois. Nesse texto que nós lemos aqui tem duas profecias. Uma é adicional a quem ainda vai se cumprir. Uma já se cumpriu, a outra vai se cumprir, já na metade da grande tribulação, que a gente vai ler aqui. Irmãos, fome, morte, perseguições, quem ficar aqui, a pessoa, se ela não se render, né, à besta, se ela não se render à besta, ela vai padecer uma necessidade muito grande. E muitos não vão aguentar e vão ceder a ela. O melhor para a igreja é sair no arrebatamento da igreja, que é gratuito. O Senhor Jesus já pagou um preço por nós. Por que você vai ficar aqui, irmão? Você já está tanto tempo na igreja. Por que na hora de você já tirou 9,5, na hora de você tirar o 10, você vai sair para fora da igreja e ficar aí, sofrendo? E se você não preferir a fome e ser salvo, vai querer comer, aí você vai ter que ter o número da besta com você. Você vai ter que aceitar a besta na sua vida. Irmãos, reveja, né, o que Deus fez na sua vida e está fazendo, da onde você foi tirado. Você é escolhido do Senhor, você é ungido do Senhor, você é ovelha do rebanho do Senhor. Para que se desgarrar agora, já no final dos tempos, que o Senhor Jesus está às portas para buscar a igreja? Irmãos, vai ser difícil. No começo da grande tribulação, haverá, parece que um mundo de paz, tudo enganado, tudo é um engano muito grande, mas na metade para frente, vai ser choro e ranger de dente. Irmãos, vai ser muito, mas muito terrível. Precisamos estar preparados, com a botija cheia. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando, eu estou passando problema financeiro, estou passando problema com a minha esposa, ou com o marido, ou com os filhos. Toda casa tem problema, mas nós também temos Jesus na nossa vida. O Senhor Jesus tem nos fortalecido, o Senhor Jesus tem nos capacitado. O Senhor Jesus, Ele é fonte de vida eterna, aleluias, glória a Deus. Irmãos, coração quebrantado, às vezes isso é mais difícil, porque talvez você tenha coração quebrantado por uma pessoa lá fora, mas não tem por uma pessoa próxima a você, um ente querido seu, porque ele pegou a sua blusa, porque ele não pagou uma conta, que ele pediu dinheiro para pagar a conta e não pagou, ela ficou com o dinheiro para ele. Talvez é um ente querido seu, de sangue, e o seu coração está duro para aquela pessoa, sendo que você é coluna de oração naquela casa. Tem que ter coração quebrantado para entrar lá em cima. Irmãos, comunhão com Deus e com os irmãos na igreja, comunhão com as pessoas, não importa se aquela pessoa ela serve A ou serve B, nós temos que fazer a diferença. A igreja está plantada aqui, colocada aqui para fazer a diferença, luz do mundo e sal da terra, aleluias. Irmãos, vai ser grande sofrimento para quem ficar. Está cansado, meu irmão? Vai ser assim até Jesus. Ainda vai piorar mais um pouco, ainda vai ficar pior. Por isso que nós temos que orar a Deus, que o Senhor Jesus venha o mais rápido possível, mas Ele vai vir no tempo que Deus assim ordenar. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso, porque se fosse nosso, nós pedíssemos: Senhor, vem agora de uma vez, senão não vou aguentar. Tem muitas pessoas que não vão aguentar esperar o arrebatamento da igreja, vão sair fora antes. Nós estamos vendo aí o que o mundo tem oferecido para as pessoas, pratos enganosos, manjares, e nós estamos vendo o povo cada vez mais doente, psicologicamente e espiritualmente falando, e o mundo doente financeiramente. Irmãos,
Jesus, Ele fala comigo e com você a todo instante: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala para ir nele. Nele tem solução, nele tem resposta, nele tem cura, nele tem transformação, nele tem mudança, nele tem restauração da nossa fé. Vinde a mim. Ele fala para você: nele. Nós temos a quem ir, nós temos a quem procurar nos momentos difíceis da nossa vida. Nós temos esse recurso. E quem tem Jesus vai procurar em quê? Naquele momento de tristeza, naquele momento de choro, de angústia, vai procurar em quê? Vai procurar na bebida, vai procurar ficar sozinho, vai começar a ter maus pensamentos. Deus está falando, irmão. Mas vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Já te mostrou que é preciso sair daqui no grande arrebatamento, porque quem ficar vai passar dificuldade. Apocalipse 12:1, nós lemos lá, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Irmãos, aí está falando das 12 tribos de Israel. Essa coroa de 12 estrelas na cabeça são as 12 tribos de Israel. Onde está escrito isso? Gênesis 37, versículo 9 até o 11, que diz assim: teve ainda outro sonho. Quem estava sonhando? José. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas, com ele 12, se inclinavam perante mim. Contando seu pai a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, essas 12 estrelas que está falando aqui, aqui são as tribos, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos, né, que o Senhor vai deixar aqui na época, para poder o quê? Pregar a palavra na grande tribulação. Isso aqui já no começo da metade da grande tribulação. A palavra de Deus, irmãos, ela vai se encaixando de acordo com cada fato, de Gênesis a Apocalipse. Deus não erra e nunca falhará. Quem erra é o homem, quem faz errado é o homem, quem interpreta errado é o homem, mas Deus não erra. Nosso Deus não erra. O nosso Deus sabe o que você está passando. O nosso Deus sabe o que você está precisando. O nosso Deus sabe se quem é errado é você, não é a pessoa que você está achando que ela que é errada. Geralmente nós passamos a culpa para algum problema que está acontecendo conosco, ou para a nossa família, para a pessoa, para o outro. A gente não admite às vezes que somos nós que somos errados. É difícil acontecer isso. Ou talvez ela assim: eu errei, mas ele errou primeiro. É difícil você, não, só eu que errei. É difícil. Ainda mais quando envolve talvez serviço, quando envolve dinheiro, quando envolve certas coisas que você não pode ter sido o primeiro. Quem foi é a outra pessoa. Você joga a culpa para outra, mas Deus sabe. Deus sabe quem que errou primeiro, quem que errou depois, quem que ainda vai errar. Deus sabe. Irmãos, então, nós estamos vendo aqui que as 12 tribos, elas também simbolizam o quê? Que vão ficar os 144 mil selados. Que eles não estão só em Israel, não. Eles são 144 mil judeus, mas eles já estão espalhados pelo mundo. Mas nós vamos ver lá na frente o que vai acontecer. Que eles vão pregar a palavra na grande tribulação, na primeira metade. Na segunda, já vai ter perseguição contra eles. Mas vamos ler lá. Apocalipse capítulo 12, versículos 5 e 6.
Apocalipse 5 e 6, 12, 5 e 6. Nasceu-lhe, pois, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que ela sustentem durante 1260 dias. Bom, esse 1260 dias aí significa 42 meses de 30 dias, que dá exatamente 3 anos e meio. Mas esse é o texto adicional que nós falamos, também da interpretação do nascimento de Jesus, que Maria teve que fugir com Jesus para o deserto, porque Herodes queria matar, né, Jesus. Também dá essa interpretação aqui, mas essa mulher aqui também é o povo de Deus, porque Maria era o quê? Era do povo de Israel, pertencia à nação de Israel. Está falando a mesma coisa, é o povo de Deus, é o povo de Israel também que fugiu, é os 144 mil selados que Jesus veio deles, das 12 tribos. Então, amados, esse é o texto que às vezes a pessoa faz confusão, mas vamos ver, tirar a prova lá. Salmos capítulo 2, aleluias, versículo 7 ou 9. Glória a Deus. Proclamarei um decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como a um vaso de oleiro. Irmãos, nós estamos falando aí do que o que a gente acabou de ler em Apocalipse. Está falando aí do braço de ferro. Está falando aí que Jesus é aquele que veio para salvar. Então dá essa interpretação, texto adicional. E também podemos ler em Mateus capítulo 2, vou ler por aqui, que por aqui fica mais fácil para mim. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Aleluia. Que diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Agora versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Irmãos, aqui está falando exatamente do nascimento de Jesus, mas a mulher continua sendo Israel. Aqui não está falando de uma mulher do corpo feminino, está falando de uma nação. Ela era de Israel. Então continua a valer o versículo aqui que nós acabamos de ler, que é o Apocalipse 12. Irmãos, Satanás, aqui é Satanás querendo destruir o indestrutível, querendo destruir Jesus, mas não podia. Jesus veio com a missão de salvar a humanidade, de salvar primeiramente os seus, mas os seus não o receberam. Então hoje nós somos a Israel de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluias. Então Satanás tentando destruir o indestrutível, o nosso Salvador, mas Jesus, ele vai para frente, vai crescendo em sabedoria, ensinando, e com 30 anos ele sai, para o ministério, que durou aproximadamente 3 anos, e morreu, e ressuscitou, e ascendeu aos céus, conforme está escrito lá assim, que nós lemos no 5,
Nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, aí está no capítulo em Atos, para você ver isso aí, como é que a Bíblia tem concordância. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 10, que diz assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que está olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia. Está vendo, irmãos? Então aqui está o que falou aqui, com a mão de ferro, vai governar com firmeza. Está aqui falando em Atos dos Apóstolos que aconteceu isso. Isso já aconteceu. Agora daqui para frente nós vamos falar daquilo que vai acontecer. Isso já aconteceu. Então a palavra se cumpriu, mas o Senhor Jesus deixou em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo para que ficasse com nós todos os dias, até a consumação do século, até o arrebatamento da igreja. Aleluias, glória a Deus. Então deixou o Consolador em mim e em vocês, deixou aquele que exorta em mim e em vocês, deixou aquele que consola em mim e em vocês, em cada irmão que talvez não veio nem na igreja hoje, mas o Espírito Santo está lá com ele. Aleluia. No trabalho dele, na casa dele, na família dele, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e arrependeram dos seus pecados. Aleluias, glória a Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que pensam que Jesus deixou os discípulos desorientados. Tem pessoas que falam assim: Jesus ficou com o ministério de 3 anos, deixou eles desorientados. Ledo engano. Primeiro, que ele deixou outro Consolador, que é o Espírito Santo, que tudo que aqueles discípulos falavam em nome de Jesus, eles eram usados pelo Espírito Santo. Eles ficaram como aluno, mas também ficaram com um professor, o Espírito Santo. E outra coisa, não foi de uma hora para outra não, é como se fosse uma escola bíblica. Jesus Cristo ensinou para os discípulos durante 3 anos, a escola bíblica aí, ó. 3 anos aqueles discípulos ficaram só aprendendo e vendo os feitos de Jesus, aprendendo com ele, e ali se enchendo do Espírito Santo, conversando, né, com ele, aprendendo, perguntando, mas o principal ainda estava para acontecer. Jesus já falava do outro Consolador, mas tinha o dia certo para chegar. Jesus precisava morrer, ressuscitou, passou 40 dias com ele, depois foi embora. Depois, quando chegou 50 dias, que é chamado também na Bíblia de Pentecostes, eles foram batizados no Espírito Santo. Aleluia. Então, amados, eles não ficaram de qualquer jeito não, eles eram pessoas instruídas pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Aleluias. Irmãos, Apocalipse, vamos voltar lá agora, para a gente entender isso aqui. Apocalipse 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ali havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1262 dias. Então, amados, aqui fala nitidamente que a igreja, que é as 12 tribos de Israel, ela vai ficar pregando. Na metade da grande tribulação já começa a perseguição. Então Deus pega ela, a igreja, os 144 mil selados, e leva eles para o deserto, e ali guarda eles. Guarda eles, isso é na metade da grande tribulação. Está lá em Apocalipse, né, 7:4, onde fala os 144 mil selados. São 1260 dias. Né? Ou 42 meses de 30 dias, que vai dar isso aí. Irmãos, então Deus guarda ali a igreja. O povo de Deus é guardado. Então, naquela batalha espiritual ali, a besta já estava em cima. A besta já estava querendo pegar as pessoas todas, puxar tudo para o lado dela. Dominante, dominadora, que a pessoa não podia comer, e matando pessoas que não aceitavam ela.
Então ele pega o povo dele e guarda no deserto. E ali o inimigo não podia tocar. Irmãos, o povo de Deus é guardado. Você é guardado do Senhor Jesus. Você é protegido de Deus, aleluias. Você, mas a minha casa não é uma fortaleza, a minha casa não é uma mansão. Mas eu te falo, é assim, porque o Senhor é fortaleza e Ele está na sua casa, aleluias. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, Ele está na sua casa, sim, Ele está lá. Ele está lá na sua casa, Ele está na sua vida, Ele está no seu trabalho. Aonde você coloca a planta do seu pé, o Senhor está ali com você. Quando você chega num lugar, Ele já chegou. Ele já chegou primeiro. Irmãos, o povo de Deus é guardado. Irmãos, não deixa a lâmpada se apagar. Não deixa a lâmpada se apagar, porque quem ficar vai sofrer demais. Você vê que os 144 mil selados era do povo de Deus, né, o Israel, e ali Deus preserva eles, porque eles ficaram pregando aqui na primeira metade da grande tribulação. Nós já saímos, a igreja já saiu, eles ficaram pregando, mas quando chega a metade, nós vamos falar isso aqui agora. Então o inimigo ele quebra, né, aquele pacto que ele tinha feito, que isso acontecerá, ó, no final dos 3 anos e meio da grande tribulação, aonde, né, o anticristo colocará sua imagem de si mesmo no templo lá em Jerusalém. Então com isso é a grande abominação que Jesus falou em Mateus 24:15. Põe para nós aí de ontem. Quando o anticristo fizer isso, ele quebra o pacto. É quando Israel, 144 mil selados das 12 tribos, foge para o deserto. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Essa abominação é essa, que vai colocar a imagem dele mesmo lá no templo, em Jerusalém. Aí ele quebra o pacto, aí começa a perseguição do povo, porque antes vai ser mil maravilhas, vai ser um governo que nós nunca vimos por aí, passar por aí, mundial, pessoa comendo, bebendo, né, com muito dinheiro no bolso, mas nos 3 anos e meio para frente ele vai pôr as garras de fora, aí que vai começar a perseguição. Então muitas pessoas não vão aguentar, irmão. Se está difícil agora com o Espírito Santo, e depois, meu irmão, dobre seu joelho na sua casa, busque no Senhor Jesus. Ele é fonte de vida, Ele é luz, Ele é aquele que protege, é aquele que enxuga suas lágrimas, é aquele que cuida do seu casamento, Ele é aquele que cuida das nações, mesmo as nações, às vezes até zombando do Senhor Jesus, mas nós não vamos julgar ninguém, pois nós também somos julgados. Quem vai julgar essas pessoas é o próprio Deus, aleluias. Por isso que está escrito, aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Aquilo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar abóbora e colher melancia, não, irmão. Você plantou abóbora, você vai colher abóbora. Então, por isso que é bom você plantar bênção. Quem planta bênção, colhe bênçãos. Quem planta maldição, colhe maldição. Se não colher aqui agora, que é preferível que enquanto o Espírito Santo está aqui, você pedir perdão a Deus, continuar buscando a Deus. Aqui, se acontecer o arrebatamento, aí vai ser mais difícil. Você vai pedir perdão para quem? O Espírito Santo não está mais aqui? Aí você vai ter que arrepender dos seus pecados, vai ter que passar fome, ou então vai ter que ter a marca da besta em você. Aí você não entra mais no céu. Então é preferível andar na presença do Senhor agora. E você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Que senão você não estaria aqui. E agora, e quando o Espírito Santo sair daqui, será que você vai vir? Então, amados, você não vai vir, eu não vou vir, o pastor Júnior não vai vir, o pastor Daniel não vai vir, porque quando o Espírito Santo sair daqui, nós vamos sair junto com ele, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aí começa a grande batalha. Apocalipse 12, versículo 7 até o 9.
que diz assim: houve peleja no céu. A igreja já está escondida lá no deserto. Quem está tomando conta da igreja? O próprio Deus, aleluia. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, aleluias. Então vai ter uma grande peleja, uma batalha espiritual muito grande, mas a igreja é guardada lá no deserto, e Deus guardando a igreja. Então, irmão, isso aqui é uma prova que Deus tem guardado cada um de nós, aleluias. Ele tem nos protegido. Por mais que você pense que o Senhor te abandonou, que você está sozinho nessa peleja que você está nela, eu te falo, o Senhor está contigo, aleluias. O Senhor está contigo, te abençoando, te guardando. Ele está com você, enxugando as suas lágrimas. Porque às vezes, muitas das vezes, a peleja é necessária na vida da igreja, é crescimento espiritual. É para você aprender. Às vezes, muita coisa você está fazendo errado, o Senhor já te mostrou de um jeito, já te mostrou do outro, você não está entendendo. Nós vimos ali, quem lê, entenda, agora é mesmo ali. Então, conforme diz o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, o Senhor está te mostrando, e você não consegue entender aquilo, porque às vezes vai te prejudicar financeiramente, às vezes vai te prejudicar no seu passeio. Então o Senhor permite o choro, permite as provações, para você entender. Ele não quer isso. Nosso Deus é muito bom, nosso Deus é maravilhoso, Jesus é lindo, mas por ele ser muito bom, Ele quer o melhor para nós, aleluias. É preciso do tratamento. O filho, quando está fazendo muita, aquele filho abençoado, né, que gosta de jogar uma cadeira para cá, gosta de pôr a roupa da mãe lá no tanque, se a mãe precisar, a roupa está limpinha, joga lá no tanque, fala, a mãe lava de novo, que é para ficar mais bonita. Então aquela bênção, a mãe vai lá, corrige. Assim também é o nosso Deus. Nosso Deus é pai, não é padrasto. Então nosso Deus, Ele quer o melhor para nós, aleluias. A mãe de verdade, o pai de verdade, não bate no filho de alegria, não. Ele bate nele ali, ou chama atenção para corrigir. Para corrigir. Agora tem outras pessoas aí que falam que é pai, que falam que a mãe é diferente. Aí joga para lá como se nada estivesse jogando um boneco. Não é assim não. Nosso Deus, Ele nos ama, aleluia. Ele nos ama, é diferente. Então, amados, a vitória do povo de Deus, ela é certa. Nós somos mais do que vencedores, aleluias. Irmãos, não fique preocupado, fique com Jesus, fique firme com o Senhor Jesus. Ele está te falando nessa noite, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Quantas vezes Ele já te falou hoje isso? Quantas vezes Ele já te falou quando você estava chorando? Quantas vezes Ele já te falou lá na sua cama, quando você deitou e não conseguia dormir, você estava preocupado em resolver um problema no outro dia? Quantas vezes que Ele já te falou? E tem falado. Ele é conosco. Vamos lá, irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Nós estamos tudo dentro daquilo que a gente já leu uma parte aí. Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal, eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então vamos lá, irmão. Nós estamos falando aqui 7 cabeças. Isso aí é um sistema político mundial, essas 7 cabeças. As grandes potências, as nações que são potentes, que é o que a gente tem hoje aqui no mundo. Que Daniel, que a gente vai mostrar aqui, ele fala usando os impérios que existiam no passado, mas nos dias de hoje nós temos outras potências, né, que a gente conhece. Então, essas 7 cabeças são um sistema político mundial, uma organização política coletiva, comandado por um só. Um só vai comandar isso tudo aí. E esse vai ser quem? O anticristo.
comandando essa potência, aí vai ser o anticristo. Os 10 chifres. Os 10 chifres são as outras nações que vão se juntar a esse sistema diabólico montado. Mas vai durar pouco, vai durar 3 anos e meio só. Irmãos, Daniel 7, versículo 2 e 3. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas enquanto eu olhava. Foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra. E pôs-se de pé como homem e foi-lhe dado um coração de homem. Continuou olhando, e eis que o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que parecem antes dele, e tinha 10 chifres. Aí, irmão, está vendo quem ficar aqui que vai enfrentar aí? Está vendo? Os 10 chifres, eles estão falando das cidadezinhas que vão levantar, as nações pequenas vão se levantar. E o animal era terrível, fala de carne, quer dizer, isso é matança, derramamento de sangue. Então Daniel fala isso para nós, mas ele estava falando o quê? A esses animais aí. Ele estava simbólico, esse é o livro de Apocalipse, é muito simbólico. Ele estava falando o quê? Dos impérios romano, império do Egito, império da Síria, império babilônico, medo persa, grego, romano e etc. Império grego, império romano e etc. Mas hoje não, hoje nós temos grandes potências mundiais por aí. E hoje são dessas potências que vai sair um cabeça para governar isso tudo aqui. E nós estamos vendo que a briga é grande. Para quem? Aquele que tiver a boca maior come o outro, para ver quem vai ser o comandante disso tudo aí. Então, amados, o negócio é ficar com Jesus. Estão observando, irmão? Nós temos que ficar com Jesus. As pessoas não vão ter sossego quem ficar. Daniel, no capítulo 9, versículo 27, ele fala lá também, 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto é a consumação. Aleluias. Glória a Deus. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, ele fala lá em Daniel 9, 27, ele fala de 1 semana. A semana de Daniel, ali, naquela época, era de 7 anos. Então, fala assim, 1 semana, mas na metade da semana, ia acontecer isso tudo aqui, que nós vamos falando que vai acontecer. Então, é 1 semana, a semana de 7 anos, e na metade da semana de 3 anos e meio, vai acontecer isso tudo aqui. Tudo que está escrito vai acontecer, irmão. Não precisa pensar que não vai acontecer, que vai. Maremoto, terremoto, o dragão ser solto, o dragão ser preso, isso tudo vai acontecer. Então, certo, o principal, o melhor para a igreja é ficar com Jesus. É ficar com Jesus. Irmão, tem jeito para a sua vida assim, irmãos? O que nós vamos fazer sem Jesus?
Precisamos sair daqui com Jesus no arrebatamento da igreja, ou talvez no nosso arrebatamento individual, que pode ser hoje, mas se não for o nosso arrebatamento individual, que seja o coletivo, o arrebatamento da igreja. Irmão, tem jeito para você, tem jeito sim para o seu marido. Irmão, você está chorando porque você tem aquele que pode todas as coisas do seu lado, aleluia. Nós servimos Deus do impossível, nós servimos Deus que tem cuidado de nós, aleluia, tem suprido a nossa necessidade, nos tirou ali das grandes ou das densas trevas para a sua maravilhosa luz, aleluias. O Senhor nos fez enxergar ali a podridão, nos fez enxergar a miséria dos outros e tocou no nosso coração para estar ajudando essas pessoas. Mudou nossa vida, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de agir em certas situações, o nosso jeito de estar orando para a nossa família, para a nossa casa, coisa que a gente às vezes pensa assim: eu vou orar para mim, Deus por si, não é como é que fala o ditado lá? Um por todos, como é que é? Todos por um, né? Eu por mim mesmo, cada um se vira para lá. Irmãos, tem gente que pensa assim, mas a igreja não pensa assim. A igreja é diferente, você faz para você, mas você também tem um coração quebrantado para ajudar aquele que está precisando de ser levantado. Você leva um pacote de arroz, você leva um pacote de feijão, para ajudar aquela pessoa que está passando necessidade. Então, é preciso, irmãos, realmente que haja uma transformação. Você não pode estar na igreja só para você falar que é evangélico. Para mim, tinha até que tirar essa palavra. Você tem na igreja, você precisa ser cristão. Não é evangélico. Evangelho, tem muita gente que é evangélica. Nós estamos falando da pessoa ser cristão, transformado. Você ser transformado. Então, irmãos, nós estamos vendo aí a perseguição que já existe. Ela vai piorar. Vai ficar pior para quem ficar aqui. Por isso, a necessidade de nós estarmos cultuando, buscando esse Deus Todo-Poderoso, nos encher do Espírito Santo, andar todo dia com a botija cheia, mesmo chorando, né? Mesmo às vezes passando por dificuldades, buscando, confiando, depositando toda a nossa fé nesse Jesus maravilhoso que tem cuidado de nós, aleluias. É preciso estar fazendo dessa forma, irmão, porque eu tenho certeza, quando você ora, quando você dobra o seu joelho, você abala o inferno, porque você é homem de oração, você é mulher de oração, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem te usado, Ele tem falado com você, Ele tem te sustentado firme na presença do Senhor Jesus, Ele tem te dado o alimento que é a palavra, aleluias. Todo dia, aleluias, todo dia, aleluia, você tem isso aí. Todo dia você tem isso, essa paz. Mas hoje eu estou assim. Mas você tem paz em Jesus. Jesus fala assim: em mim tenhais paz, aleluia. Nele nós temos a verdadeira paz, no Senhor Jesus. Talvez o marido pode até não estar te dando paz, te dando sossego, mas Jesus te dá. Talvez a esposa não está te dando sossego, não está trazendo paz para a sua vida, mas Jesus te dá, aleluia. Até para lidar nessa situação com ela, até para lidar nessa situação com ele. Jesus precisa estar dentro da nossa casa. Dentro da nossa vida ele já está, mas precisa dentro da nossa casa também. Porque talvez um é mais forte do que o outro para buscar, para orar. Talvez um ora muito, mas talvez o outro canta muito, faz o louvor, a suave, né, as narinas do Senhor. Então, a nossa casa precisa ter Jesus. Precisa ter equilíbrio. Quando um está nervoso, o outro fica calmo. Quando o outro, né, ele está calmo, o outro é nervoso, aquele que está calmo vai lá, calma aquele, porque o inimigo fica esperando uma brecha para entrar no meio, e ali colocar sua mão suja, e ali fazer o casal brigar, fazer agressão dentro daquela casa, fazer o casal brigar talvez com os filhos, brigar com o vizinho. É a brecha. A gente não pode dar brecha para o inimigo, mas nós temos que ficar firme com o Senhor. Nós estamos falando que quem ficar vai passar por dificuldade, irmão. É botija cheia, é lâmpada acesa, aleluias. O Senhor já fala que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para que a gente não venha tropeçar. Então hoje em dia, aquele que é cristão, não é evangélico, aquele que é cristão, ele só tropeça e cai se ele quiser. Se ele quiser, eu não sabia, ele me enganou, ou ela me enganou, ela armou um cerco muito bem feito, e eu fui enganado e caí. Irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, você não cai e te mostra.
Ele te mostra aquela cilada, Ele te mostra aquela armadilha que está sendo montada para que você venha cair, para que você possa acabar com o seu casamento, para que você possa colocar seu filho para fora de casa, para que você possa sair de um bom serviço para ir para um serviço que você nem sabe se vai dar certo. O Espírito Santo te mostra. Às vezes você está no serviço, já 20 anos você trabalha ali, você tem a confiança do patrão, você tem a confiança dos amigos, eles te conhecem. E às vezes o inimigo arma um outro serviço para você, uma armadilha, fala que você vai ganhar 2 ou 3 vezes mais, e você começa a pensar, será que eu vou para lá? E começa a pender, aí entra o seu humano no meio, você fala assim, aqui eu ganho, vamos supor, R$1.000, que hoje em dia não dá para comprar nem uma bala mais, né? Você ganha R$1.000, lá você vai ganhar R$5.000, aí você tem que pensar, irmãos. Tem coisa, assim, o Senhor podia ter me falado. Não, Ele está te falando, ora a Ele. Você começa a pensar no dinheiro, você tem que ver onde você está hoje ganhando 1.000, mas você tem a confiança do patrão, tem a confiança dos colegas, tem 20 anos que você está ali, agora está falando que vai ganhar mais lá, mas se lá fechar? E se lá depois tu precisar de parecer alguém mais competente naquela área do que você? Como é que faz? E aí você ficar desempregado, aí quando você tenta voltar para aquele lugar, já tem gente no seu lugar. Irmãos, tem pessoas cristãs, o cristão genuíno agora, evangélico não, cristão genuíno, brigando, separando da esposa ou do marido e adquirindo um novo matrimônio. O Senhor Jesus sempre, Ele tem o primeiro, como Ele aceita o primeiro só. O restante é nós, da nossa vontade, que é constituído um novo matrimônio. Irmãos, aí eu te falo, o que faz uma pessoa fazer isso? O inimigo. Está ali a sua companheira, você tinha 20 e poucos anos, ou 25, ou 30 anos, quando você casou com ela. Agora você já tem 50, ou 60 que seja. Então, arroz com feijão lá no começo, você não sabia nem praticamente trabalhar direito, mas você já está trabalhando, estava junto com você. Agora talvez você está estabilizado com família, tem pessoas que já tem até neto, trocando a mulher, ou trocando o marido, para adquirir uma nova, para mim não é casamento, não, uma nova aventura. Vai quebrar a cara, irmão, vai quebrar a cara. Então não estou falando lá fora não, lá fora o pessoal está certo, estou falando de cristão que falou, teve um compromisso com Deus, de amar aquela mulher, amar aquele homem, até que a morte o separe, então quer dizer, só a morte pode separar, então que é a dor da separação. Mas tem gente, porque a outra é mais bonita, porque a outra é desse jeito, porque o outro é desse jeito, trocando a mulher, a sua esposa. Então, amados, aí acontece, às vezes troca até de qualquer jeito, aí acontece o arrebatamento da igreja, vai ficar, o Senhor fala para a gente ser prudente, ser sábio, vigiai, pois o inimigo é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, porque ao nosso redor, à nossa volta, estão os anjos do Senhor nos guardando, aleluia. Então está ao derredor. Se essa cobertura espiritual de anjos sair dali, ele não vai sair porque eles cansaram de ficar perto de você não, porque está enjoado do pastor Moisés, enjoado do pastor Júnior, eu vou sair agora, vou tomar um sorvete, né? Eu vou tomar uma Coca-Cola, vou tomar um suco de uva. Não tem nada disso, eles vão ficar ali enquanto você estiver na presença de Deus. Mas a pessoa, quando ele sai, é porque a pessoa que tira, através do pecado, através da desobediência, através de não ter comunhão com Deus, de não ter intimidade com Deus, então aquela proteção espiritual vai saindo, e o inimigo que está ao derredor vai chegando, ele vai chegando e vai te dominando para você nunca mais voltar para a presença de Deus. Aí nós vemos aí cada caso aí, o que é que o inimigo faz com a pessoa, quando a pessoa conhece a palavra de Deus e abandona o Senhor Jesus. A pessoa vai no mais fundo lugar do abismo, no mais fundo lugar do lamaçal, levada pelo inimigo.
Então, amados, nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que temos Ele como único e suficiente Salvador, que nós possamos ficar firmes na presença dEle. Aleluias, glória a Deus. Então a perseguição que já existe, né, em cima da igreja, ela vai piorar para quem ficar. Apocalipse 12, do 12 ao 17, Jonathan, vamos ler aí. Glória a Deus. Apocalipse 12, do 12 ao 17, diz assim: glória a Deus. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Já estava na segunda metade da grande tribulação. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, quer dizer, o povo de Deus, o povo de Israel, os 144 mil selados, que dera a luz ao varão, deu a luz a quem? A Jesus, aleluias. E foram dadas à mulher, quer dizer, a igreja, né, Israel, as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Deixa eu explicar isso aqui. Um tempo, um ano, tempos, mais 2 anos, quer dizer, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos dá 3, e a metade de um tempo, mais meio ano, 3 anos e meio. Então, fora da vista da serpente, escondida no deserto por Deus, Deus tomando conta da igreja, aleluias, está vendo? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, aleluias. Está vendo, irmão? O bicho é perigoso, ele vem pelejando ali, Deus guardando, e foi então na descendência, mas Deus guardou a si mesmo. Está vendo, irmão? E tem gente que está pagando para ver isso aí, tem gente que não acredita no arrebatamento da igreja, tem gente que não acredita na palavra de Deus, tem gente que não acredita que existe um Deus que cuida da gente, então vai passar um preço. Então, irmãos, o tempo do bicho ele é curto na grande tribulação, mas é o suficiente para ele fazer muita desordem por aí, para ele causar muita matança, muito sofrimento, muito ranger de dente. Então é preciso a gente se ligar na palavra de Deus. Apocalipse 20, estamos terminando para a gente orar, irmão. Apocalipse 20, versículo 1 até o 3, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sob o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completados 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Está vendo, irmãos? Pouco tempo. Então, enquanto ele puder fazer a bagunça dele, quando ele estiver solto, ele vai fazer. Muita gente vai entregar a vida para ele, e muita gente que vai querer, que vai se arrepender de não ter subido no grande arrebatamento, vai passar por muito sufoco por aí. É muito choro, muita perseguição, muita morte. Aí, se a gente for ler aqui o Apocalipse, tudo aqui é culto de 1 mês, né? Porque a morte fugirá do mundo durante 5 meses, essa pessoa vai tentar morrer, não vai conseguir, vai ficar no chão, vai pular de prédio, vai ficar no chão, viva, toda despedaçada, mas não vai morrer. Irmãos, que a gente saia na primeira leva.
Vamos continuar aí, versículo 7 até o 10 diz assim: quando, porém, se completados 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e o consumiu, aleluia. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelo século do século, aleluias. Está vendo, irmão? Ele vai perseguir a igreja, mas Deus está lá com os anjos e vence a batalha e o povo é salvo. Então o povo de Deus tem proteção. Isso aqui é uma prova, você vê lá na tribulação, né, o povo de Deus tem proteção. E aqui então, irmão, você que está cheio de Espírito Santo, você tem proteção de Deus, você tem os cuidados de Deus, você tem ali o carinho do Senhor. O Senhor, Ele é remédio para a nossa ferida, Ele é remédio para a nossa alma, Ele é remédio para o nosso casamento. A sua palavra é alimento para a nossa vida espiritual, irmãos. Quantas pessoas não entendem isso? Deus continua protegendo o seu povo no deserto que não tem nada, mas está em presença de Deus. Aqui nós temos tudo, nós temos comida, nós temos água, e lá Deus providenciava isso também para o povo que estava lá. Então, irmão, a nossa saída daqui é na primeira, é no grande arrebatamento da igreja. A gente tem que sair na primeira, e quem ficar aí vai passar. Você vê que nós estamos repetindo isso muitas vezes. Se você continuar lendo esse livro de Apocalipse aí, você fala assim: eu quero ir embora, é hoje. Nós falamos aqui no começo da pregação da subvariante BA2, que é a subvariante da Ômicron, que já está rodeando alguns países por aí, já tem pessoa com essa variante, subvariante. Acabando essa, qual será a próxima? Tomara que para a igreja seja o grande arrebatamento da igreja, aleluia. Aí nós já vamos embora, acaba isso tudo. Nós saímos disso aí e acabou. Então, irmão, você quer ficar? Está vendo o que vai fazer aqui? O inimigo aqui fala de carne, de sangue. Isso aqui é do povo que ficar. Carne, derramamento de sangue, matança de muita carne, muita mortandade. É de pessoas que vão ficar. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E vamos ler um último versículo aqui, Apocalipse 12, 14, que diz assim: Apocalipse 12, 14, que diz assim: e foram dadas à mulher, quer dizer, as 12 tribos, a igreja, as 2 asas grandes de águia, para que voasse até o deserto, o seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e a metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Irmãos, eu te falo que o diabo passa perto de você querendo te destruir, mas você que é cheio do Espírito Santo, ele não te enxerga. O Senhor Jesus cega ele, cega as armadilhas do inimigo contra a sua vida. O diabo não consegue te enxergar porque você é protegido de Deus, aleluias. Ele tenta procurar onde você mora, passa perto da sua casa, passa para um lado, passa para o outro, mas ele não consegue ver a sua casa, porque Deus cega ele, aleluias. Agora dá brecha para você ver, dá brecha para você ver o que é que ele faz com você, o que é que ele faz com a sua vida espiritual. Irmão, para você entrar na igreja aqui de novo, ou outra igreja qualquer, que seja perto da sua casa, ou mais longe, ou mais perto, só pela misericórdia do Senhor. Mas você vê que nessa noite, porque você sabe que tem um Deus vivo, todo poderoso, que tem cuidado de você. Você vê que nessa noite, porque você veio buscar uma ajuda. Outros já vieram aqui para agradecer nessa noite. Outros vieram aqui, chegaram chorando, mas já vão sair sorrindo, porque o Senhor Jesus já está falando com você, que você é escolhido dele. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluias. Glória a Deus. Quantas pessoas mexiam com outras coisas,
quantas pessoas deitavam e levantavam sem saber que tinham um regente do ar, do oxigênio, do sol, da lua, das estrelas, de tudo, tomando conta de você. A pessoa levantava e deitava como se pior do que um animal, vamos dizer assim. Tem animal mais obediente do que pessoas hoje em dia. Um absurdo isso, irmão. Um absurdo isso. Você fala com um animal, às vezes, assim, eu estou conjecturando aqui dentro, deita ali naquele cantinho. Ele vai para lá e deita lá. Fica aí, daqui a pouco vai trazer essa comida. Você fala com uma pessoa, o ser humano, ele briga com você. Eu não vou ficar aqui não. Às vezes ele fala isso até com o pai dele, com a mãe dele. Mas o povo de Deus, ele é diferenciado. Eu vou ficar ali sim, minha mãe, porque já começa a obediência. A obediência não é só para com Deus, não. É também para com os nossos entes queridos também. Para com as pessoas lá fora, com o seu patrão. Irmãos, Deus está trabalhando. Botija cheia. Se você precisa melhorar, se você precisa buscar mais a presença de Deus, a hora é essa. Não é depois e nem amanhã, não, a hora é essa. A hora é essa. Jesus está às portas, irmãos. Nós vimos quanta coisa aqui. E esse livro já está escrito dessa forma, muito simbólica, né, usando de simbologia, para justamente poder ser pregado naquela época, porque senão as pessoas que fossem pego lendo aqui e falassem alguma coisa que os romanos entendessem, eles matavam as pessoas ou prendiam. Então foi escrito dessa forma, justamente para eles não entender quem fosse do povo de Deus, só mesmo o povo de Deus que entendia o que o apóstolo João estava escreveu aqui. Mas isso tudo que ele escreveu aqui já está encaixado lá no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel já tinha profetizado, só que lá ele usa os impérios, quando eu falo babilônico, romano, medo persa, grego, romano, assírio. Então ele usa esses impérios da época, mas hoje nós temos grandes potências mundiais que estão aí. E você vê aí, é guerra por causa disso, guerra por causa daquilo, um querendo ser maior do que o outro, justamente para ser o cabeça. O cabeça. 7 cabeças. E dessas 7 cabeças vai ter um comandante. Quer dizer, aí você pega o número 7, né? Pega 3 cabeças de um lado, 3 no outro, tem uma cabeça que vai na frente, é esse que vai comandar. Esse que é o anticristo. Então, amados, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que nós possamos buscar nesse Jesus maravilhoso. Você que chegou aqui chorando, você pode ter certeza, o Senhor Jesus falou com você profundamente, falou que vale a pena ficar nos caminhos dele. Ele falou com você também, o outro mostrou uma coisa que talvez você já tinha esquecido. Vinde a mim, Senhor Jesus falando, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vai nele, irmão. Você está chorando, vai em Jesus. Ah, pastor, mas naquele tempo, os discípulos podiam chegar até Jesus, as pessoas podiam chegar até Jesus, você também pode. Como é que você chega até Jesus? Através da oração, através do seu joelho no chão, você chega até Jesus. E eu vou mais além. Eu estou para te dizer que você não precisa chegar até Jesus, você só precisa pedir, porque Ele já chegou até você, aleluia. Ele já está de pé perto de você, aleluia. Abençoando, te guardando, falando com você todo instante, aleluias. Deus é fiel, Deus é tremendo. Talvez já falaram para você que você não vai conseguir, mas não se esqueça nunca, nós servimos o Deus do impossível. Mas é preciso exercitar nossa fé. Como assim? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé tem que ser grande. E quanto maior for a nossa fé, mais nós agradamos a Deus e mais rapidamente é atendido os nossos pedidos diante do Senhor, aleluia. Deus está falando com você essa noite, meu irmão. Você não saiu da sua casa para vir aqui como obrigação e voltar para sua casa do mesmo jeito. Você vai voltar para sua casa com a botija cheia do Espírito Santo.
diferente, sabendo que tem jeito sim, que as portas que se fecharam, elas se abrem quando Deus está no controle, as portas que foram abertas, mas estão atrapalhando o seu casamento, elas podem ser fechadas porque Deus está no controle, e tudo aquilo que tem te tirado a sua bênção, a sua paz, o Senhor está agora julgando por terra em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue, através do Espírito Santo, ministrando a palavra no seu coração. Você vê que Ele tira a igreja no momento difícil. A igreja já foi embora. Estou falando os que ficaram, os 144 mil selados, judeus. Ele tira ele então da fúria do inimigo, esconde no deserto e toma conta da igreja. Esse mesmo Deus tem tomado conta de você. Esse mesmo Deus tem tomado conta da sua casa. Esse mesmo Deus está acampado ao seu redor com os seus anjos, guardando a sua vida, sua mente, seu ministério. Deus está neste lugar, aleluias, glória a Deus, Deus é fiel, aleluias, Ele está aqui, aleluias, glória a Deus. Fiquemos em pé em nome de Jesus, vamos estar orando. Porque aqui, irmão, se for pegar mesmo de Apocalipse, capítulo 3, é quase tudo conjugado um com o outro, mas é tudo choro e ranger de dente, mas também você vê muita vitória do povo de Deus através de Deus, dos 144 mil selados. Ainda tinha as duas testemunhas que estão aí para pregar a palavra de Deus, que vão vir para pregar, que deve ser praticamente Enoque e Elias, que eles não morreram. Um foi levado pela carruagem de fogo e o outro foi transladado, ele simplesmente desapareceu, Deus recolheu para ele. E eles precisam vir pregar a palavra nessa primeira parte aí da grande tribulação, morrer em praça pública para depois entrar no céu, porque para entrar no céu precisa morrer. Esse corpo contaminado pelo pecado, esse corpo de humilhação, ele precisa morrer para entrar no céu. O próprio Senhor Jesus morreu por nós para voltar ao céu, e depois voltou novamente, ressuscitou, mas já voltou no corpo de glória. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor maravilhoso, meu Deus, meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós sentimos a Tua presença muito forte neste lugar, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida deste homem, a vida desta mulher, meu Pai, que nós possamos sair daqui na primeira leva, meu Pai, no grande dia do arrebatamento, aonde as trombetas tocarão, meu Pai, e nós, ó Pai, sendo levados pelo Espírito Santo, encontraremos no Senhor no Hades, e iremos morar com o Senhor para todos sempre, meu Deus. Senhor maravilhoso, eu posso estar enchendo essa vida dessa mulher com o Espírito Santo. Derrama unção, derrama o Teu poder nessa noite, meu Pai. Enche a botija desse homem, enche a botija dessa mulher, meu Pai. Que haja mudança na nossa casa, que haja mudança na nossa vida, meu Deus. Enche o Espírito Santo, enche a nossa casa, meu Deus. Ah, Deus de poder, Deus de maravilha, meu Pai. Nós sentimos a Tua presença. O Espírito Santo está aqui passeando no meio da igreja. Sopra, Espírito Santo, vai enchendo a vida desse homem, vai enchendo a vida dessa mulher, meu Deus. Não deixe, meu Pai, esse homem, não deixe essa mulher, esse jovem, essa criança voltar vazio para casa, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo, enche o Teu povo nessa noite. Espírito Santo, meu Deus, Senhor, venha curar essa ferida, Senhor, venha curar esse coração, Senhor, venha tirar essa angústia, Senhor, venha tirar essa mágoa, meu Deus, desse peito. Toca, Espírito Santo, renova a força dessa pessoa, coloca ânimo nessa vida, meu Deus. Aqui está o Seu rebanho, aqui estão os Seus escolhidos, meu Deus. Nessa noite, meu Pai, é a noite da vitória, meu Pai, é a noite de romper em fé, porque o Senhor está aqui, meu Deus. Nos abençoe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Levante a sua mão para o alto e vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso, aleluias. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo.